Agora a gente vai falar de um assunto, inclusive é um pedido de muitas telespectadoras. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Varizes. Muita gente sofre com varizes, né? Bastante. Você sabe que a gente recebeu várias participações aí através das nossas redes sociais. Quero agradecer a presença hoje da Ellen Martins, cirurgiã vascular. E nós separamos aí um material de apoio, né, aqui para a nossa entrevista, telas, artes, para que de fato a gente consiga entender o que acontece com o nosso corpo para as varizes aparecerem. Varizes, assim, varizes na verdade é uma dilatação das veias, né? Uma dilatação das veias superficiais, que a gente tem as veias superficiais e as profundas. Então vai ficando aqueles cordões endurecidos nas pernas, que ao longo do tempo vai causando uma série de complicações. Né? Ou seja, não é só questão estética, que não pode ser só estético problemas. ou normalmente ela pode, ao longo do tempo, vai causando alguns problemas de saúde, né? Vai causando dores, inchaço, em último caso, aquelas feridas, né? Que são difíceis de cicatrizar e causam vários transtornos para a vida do paciente. O que as pessoas comentam muito e confundem muito é a questão do vasinho e das varizes. Isso. A gente tem inclusive uma imagem, eu vou mostrar para vocês de casa, e eu queria entender melhor, doutora, a diferença mesmo. Ali a gente tem as varizes e os vasinhos. O vasinho vai se tornar varizes ou não? Uma coisa é uma coisa, outra coisa exatamente, outra coisa. Uma coisa é uma coisa e outra não tem nada a ver com uma. Vasinhos são dilatações subdérmicas, né? São vasinhos, são vênulas subdérmicas que atrapalham mais, são mais estéticos, na verdade, né? E eles não vão se transformar em varizes. Varizes são veias mais profundas, que elas têm algum defeito valvular ou na parede e elas vão se dilatando com o passar do tempo. Né? Então, os vasinhos, que são vasinhos subdérmicos, eles não viram varizes, né? Não tem nada a ver uma com a outra. Então, é mais a questão estética. Alguns vasinhos, quando você tem grande quantidade, eles até podem dar sintomas, né? Mas a grande maioria dos casos são estéticos. Agora, varizes tem que cuidar mesmo. Varizes, a gente tem as varizes estéticas, que a gente classifica, tem uma classificação que vai de grau 1 a 6, né? Mas ao longo do tempo elas vão piorando. Então, varizes normalmente vai dando sintomas. Nem todas as varizes são sintomáticas, mas assim, ao longo do tempo vai tendo alguma alteração, ou de tanto estética quanto de dor, incômodo, um cansaço, né? A queixa mais comum que a gente vê no consultório é o paciente reclamando de um peso na perna, um cansaço, principalmente no final do dia, né? Que vai inchando a perna, aquela dor, pode ter uma queimação. Né? E assim, a gente tem várias formas de evitar, que depois a gente vai conversando. Eu vou isso. Tudinho, né, de prevenção, como a gente consegue aí evitar o aparecimento, então, das varizes. Sempre quando a gente fala assuntos, principalmente relacionados à saúde, né, coisas do nosso corpo, tem muito mito e muita verdade, né, doutora? A gente ouve muita coisa, às vezes vê muita coisa na internet e escuta, né, tantas pessoas afirmando tantas coisas, a gente fica na dúvida, mas será que isso é verdade? Isso procede ou é só mito, é só balela? Então, a gente vai começar, então, agora, vamos fazer um momento aqui de mitos e verdades. Vamos colocar a nossa primeira afirmação aí na tela. O risco de desenvolver varizes é maior nas mulheres. Verdade ou mito? Essa é uma grande verdade, né? Após os 70 anos, assim, a grande maioria das mulheres vão desenvolver varizes, né? Nos homens, a chance é mais ou menos assim, cada 4 mulheres, um homem, 4 mulheres com varizes, um homem é acometido por varizes. Tanto as mulheres são as mulheres são realmente mais afetadas, tanto por causa dos fatores predisponentes, né, que a gente vai comentar, entre eles os fatores hormonais, que são os principais, a mulher engravida, então aumenta a taxa de hormônio por um bom tempo, tem a compressão uterina, e o próprio fato de ser mulher, que já tem os hormônios de progesterona e estrogênio, já promovem essa dilatação das veias e aumenta o risco de ter varizes também. Mais uma afirmação. Será que é verdade? Será que é mito? Olhem só. Varizes são hereditárias? A gente recebeu, inclusive, perguntas através das nossas redes sociais, doutora. Tem esse fator hereditário? Varizes, assim, é uma doença com fator hereditário mesmo. Então, se os pais ou os avós têm varizes, você tem uma chance maior de ter. É uma verdade. É uma verdade. Infelizmente, fala que herança, assim, em fazenda ninguém deixa, mas varizes é uma herança que a gente herda. Adorei, como é que é, doutora? Fazenda ninguém deixa de herança de dinheiro é mais difícil. Varizes você herda tranquilamente. Adorei, gente. Sensacional. Doutora, tem uma faixa etária em que elas tendem a aparecer com mais frequência, normalmente, com mais facilidade? após os 35 anos, começa a surgir.
né? E isso vai aumentando com o passar do tempo, porque às vezes eu falo assim, varizes é uma doença que não tem cura. Então quem tem varizes é igual pressão alta, diabetes, é uma doença que você tem que controlar o resto da vida. Vai monitorar para sempre. Exatamente. Então assim, após os 35 anos, normalmente é o início, né, a idade mais comum, que começa a surgir as varizes e os sintomas. E ao longo dos anos vai piorando os sintomas se o tratamento não for feito para interromper esse ciclo da doença. Mas eu tenho paciente que às vezes com 20 anos já tem varizes. Não é tão né? comum, mas pode acontecer. Mas pode acontecer, exatamente. Depois eu vou querer saber tudo como a gente consegue reverter esse quadro, quem já tem, então, como pode diminuir até a questão da dor, né, os problemas, as consequências, e se a gente consegue prevenir de uma maneira bastante efetiva. Já já a gente continua o nosso bate-papo.